Diversos administradores das finanças francesas, como Turgot, Necker e Calonne, foram demitidos pelo rei, por pressionarem e forçar a nobreza e o clero a pagar impostos. E por qual motivo o rei demitiu-os? Simples, o rei também sofria pressão do primeiro e do segundo estado. E o que eram esses primeiros e segundo estado? O primeiro estado era o clero, que representava a igreja com cerca de 120 mil pessoas. O segundo estado era a nobreza composta pela corte, que girava em torno do rei, pela nobreza provincial e pelas pessoas que, embora não tenham nascido nobres, enriqueceram e compraram títulos de nobreza. A nobreza correspondia a um total de 360 mil pessoas. Recapitulando, após serem demitidos pelo rei, o único que foi admitido foi Necker, como ministro das Finanças, e propôs, para resolver os problemas econômicos do Estado francês, a convocação dos Estados Gerais, que não se uniram desde 1614. Até 1614, cada estado tinha 300 deputados, e as decisões eram tomadas com base em um voto por estado. Por isso, nas votações, as opiniões dos deputados do terceiro estado eram vencidas pelos deputados do primeiro e do segundo estados, que unidos tinham o dobro dos votos. E o que era o terceiro estado? O terceiro estado era formado pela burguesia, a esmagadora maioria da população francesa. A burguesia fez duas grandes exigências na reunião dos estados. Primeiro, que o terceiro estado tivesse um número de deputados igual ao dos outros dois estados. Segundo, que o voto na Assembleia fosse individual. A primeira exigência foi atendida, mas a segunda foi obstaculizada pelos outros dois estados. Após a reunião, o rei anunciou, na abertura dos trabalhos em 1789, no mês de maio, que a finalidade daquele encontro político era resolver somente problemas financeiros, e determinando que o processo de votação dos projetos seria por estado. O terceiro estado, com o apoio de membros do baixo clero e da nobreza de toga, declarou-se Assembleia Nacional Constituinte. O rei reagiu, mandando fechar o Congresso Nacional e prender os deputados. E o que era essa nobreza de toga? Nobreza que comprou seu título. E após isso deu início da Revolução. Preocupado com seu futuro político, o rei mobilizou tropas militares para reprimir as manifestações burguesas e populares. Mas foram organizadas milícias populares financiadas pela burguesia para enfrentar as tropas reais. No dia 14 de julho de 1789, a população parisiense, tomou a Bastilha. E o que era essa Bastilha? É a prisão política, símbolo da autoridade e das arbitrariedades do rei. A tomada da Bastilha foi um marco da explosão popular. Depois dela, a agitação revolucionária espalhou-se por toda a França. O medo de a revolução camponesa espalhar-se e atingir também as propriedades burguesas levou à extinção dos direitos feudais, em agosto de 1789. No dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional proclamou a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os principais pontos defendidos por esse documento eram a dignidade da pessoa humana, a liberdade e a igualdade perante a lei, o direito à propriedade privada, a resistência à opressão política e a liberdade de pensamento. Em 1790, a Assembleia Constituinte confiscou várias propriedades da Igreja e subordinou o clero à autoridade do Estado. Os religiosos e a nobreza descontentes fugiram da França. No exterior, organizaram um exército para reagir à Revolução Francesa. E assim se deu-se o início à Revolução.